Gostaria de agradecer aos nossos convidados, né, que estão hoje participando dessa live. Eu acredito que nós tivemos um probleminha, né, com o microfone. É isso? Exatamente. Então, conosco já Júlio César Rolim, ele que é advogado, jornalista, também ator, vai falar conosco, né, vai conversar durante essa live, né, sobre o papel da imprensa e a pandemia nesses tempos de coronavírus, né? Sempre na perspectiva do combate às fake news. As fake news, muito popular entre nós, são aquelas informações falsas, né, aquelas informações que circulam na imprensa, que circulam nos meios de comunicação, na internet e até mesmo no seu grupo do WhatsApp. Também conosco, para bater papo, né, para conversar sobre esse tema, o jornalista Josinaldo Neves, né, ele também radialista, especialista em mídia e assessoria de imprensa e também mestrando em desenvolvimento regional pela Universidade Estadual da Paraíba. Também vamos ter a participação do Cristiano Rojas, já está conosco, ele que é jornalista, né, tem mais de 20 anos de experiência na área e atualmente é assessor de comunicação há mais de 8 anos na prefeitura de Antônio Martins, lá no Rio Grande do Norte. Eu queria lembrar, né, a vocês que a nossa live está sendo transmitida simultaneamente pelo canal do YouTube e pelo Facebook, né? Então, se inscreva lá no canal do YouTube, compartilhe essa live com os amigos, dê o seu like, ative o sininho para que você possa ser notificado sempre que houver novas lives aqui pelo canal. No Facebook, você vai lá, comenta, compartilha, né, com seus amigos, né, e compartilha a nossa live e comenta, né, e deixe sua pergunta lá, se você quiser participar, que nós vamos ter o maior prazer em passar as perguntas que vocês fizerem para os nossos convidados, né? Agradecendo inicialmente a todos os convidados, né? Seja bem-vindo, o Josinaldo, né, o Júlio César, né, e o Cristiano. É um prazer recebê-los aqui, tá bom? Espero que eu tenha feito jus, né, à apresentação de vocês, né? Realmente vocês têm o que falar, vocês entendem do assunto, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu queria abrir esse bate-papo, essa conversa, tá certo? Da gente perguntando inicialmente, né? E aí vocês podem falar. Vocês acreditam que a imprensa, né, tem se comportado da melhor forma com relação às divulgações, né, à abordagem sobre a nossa pandemia, ou a pandemia que a gente está vivendo atualmente? Eu queria começar essa conversa com o Júlio César, depois a gente vai para o Josinaldo, depois o Cristiano fala. Tá certo assim? Júlio César, fique à vontade. Você acredita que nossa imprensa se comportou como jornalista que você como advogado, comportou da melhor forma, ou deveria ter feito mais, ou fez o que realmente é o papel da imprensa, como se fala, o quarto poder? Seja bem-vindo. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Josinaldo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a quem está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e as pessoas que vão nos assistir pós-live, né? Porque o vídeo fica salvo. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre o papel da imprensa durante essa pandemia e falar um pouco das fake news tão comuns na era da informação, né? A gente vive na era da informação, o que não quer dizer que seja a era da notícia. Bom, essa pergunta inicial, Gilberto, como a imprensa se portou ou se porta diante da pandemia, se ela tem noticiado o que se deve, o que se não se deve, se poderia ter sido melhor, se está fazendo o papel errado. Olha, eu acho que existem veículos e veículos. Existem formas e formas de se trabalhar sobre a questão da pandemia. Eu acho que, de forma geral, a imprensa fez o trabalho dela, está fazendo o trabalho dela, da melhor forma possível, sim. É claro que existem algumas abordagens. Olha aí, o Josinaldo já apareceu. A gente vai um pouco aí para a teoria, mas existem algumas abordagens que poderiam ser um pouco diferentes. Mas isso não tira o valor do conteúdo jornalístico que está ali.
O que há de se noticiar sobre a pandemia e o que as pessoas questionam muitas vezes é que talvez a imprensa noticie muito o lado ruim da pandemia. Só fala notícia ruim, só fala dos mortos e tal. Mas veja bem, nós estamos enfrentando uma realidade pandêmica, uma das maiores já registradas na história. Então não tem como se falar da pandemia se não falar exatamente das consequências ruins que acontecem que ela traz. Não se fala dos curados. Bom, mas você já imaginou se a imprensa, todas as vezes, em seus jornais, começasse a dizer apenas o seguinte: hoje nós tivemos tantos curados da Covid-19. Mas como assim? Essa informação está pela metade. Porque se você fala de curados, você primeiramente tem que falar do fato gerador. Alguém se curou porque alguém esteve doente. Então é necessário que se diga que as pessoas estavam doentes, é necessário que se noticie as mortes, até porque é o seguinte, até porque para que as pessoas possam se prevenir, para que as pessoas possam se portar da forma como se deve, é necessário que o lado ruim da notícia, no caso da pandemia, seja dito. É claro o seguinte, que eu particularmente, é uma opinião muito pessoal, eu condeno o sensacionalismo. E quando eu falo de sensacionalismo, eu falo em todos os aspectos. É claro que a gente vê muito sensacionalismo no jornalismo policial. Mas no aspecto da pandemia, o sensacionalismo também existe, mas em alguns programas, sejam eles radiofônicos, ou televisivos, ou impressos, ou da internet, que é o grande meio de comunicação hoje em dia, em que exploram um personagem ou um caso e ficam ali apertando, como diz no jargão, até sair sangue. Então, nesse caso, o papel de alguns veículos ou programas pontuais não foi correto. No geral, na minha opinião, eu acho que a cobertura da imprensa foi muito boa, seja ela nacional ou a internacional. Eu acho que se noticiou como o vírus surgiu, não a forma científica ainda não existe, mas de onde ele surgiu, e aí se noticiou as informações que se tinha. Dizia-se a opinião da OMS, a opinião das autoridades de saúde, dizia-se e disse ainda das posturas dos governos no aspecto macro internacional, no aspecto nacional também, começou-se a se colocar quais as ações ou falta delas dos governos federal, estaduais e municipais em relação à pandemia, e, é claro, noticiou-se a quantidade, e é uma quantidade enorme, de mortes. Houve erros? Sim, porque é um fato muito novo. Então, talvez alguns números ou alguns aspectos, sobretudo na questão científica, tenham sido noticiados de forma equivocada. Mas era a realidade que se tinha naquele momento. Não acho que a imprensa fez terrorismo, não acho que a imprensa fez propaganda da doença ou do vírus, da mesma forma como não acho que a imprensa fez propaganda contrária a alguns governos. Eu acho que a imprensa fez e está fazendo o trabalho dela. Como eu digo, existem veículos e veículos, e aí a gente vai ter que ver a questão da linha editorial de cada um desses veículos, mas, Gilberto e nossos espectadores, eu acredito que até aqui a grande maioria da imprensa que eu digo, da imprensa regulamentada, da imprensa, embora não exista lei de regulamentação da imprensa, mas da imprensa, dos veículos formais de imprensa, até porque a gente chega já nas fake news, quando a gente vai falar sobre isso. Hoje em dia, existe um jornalista em cada casa, existe um cinegrafista em cada esquina, e todo mundo pensa que pode e deve dar notícia, querendo dar notícia o mais rápido possível. Eu estou falando dos veículos formais de imprensa, que possuem profissionais habilitados, qualificados e que fazem o seu trabalho, que é levar a notícia ao público. Nesse sentido, eu acho que a imprensa fez e faz sim o seu papel institucional e o seu dever social de informar a nossa sociedade. Muito bem. Josinaldo.
Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, saudar a você, Gilberto Batista, ao Júlio César, um camarada nota 10, ao companheiro Cristiano, né, contemporâneo nosso lá em comunicação, acho que ele terminou primeiro do que a gente, porém, é do mesmo tempo. Olha, Gilberto, no meu tempo, no tempo que me cabe, Júlio César já foi muito feliz nessa explanação dele, mas eu gostaria de fazer aqui de historiar um pouco, de sabermos como age a nossa grande mídia, a nossa mídia de cada dia. Veja bem, nós temos que saber que a profissão de jornalista ela não é mais regulamentada. Isso é um dos problemas que o Brasil enfrenta hoje. Nós temos que ter em mente o seguinte, que não existe uma democracia forte, uma democracia consolidada, se não tem uma imprensa também forte. Nós temos que saber que, no Brasil, 5 famílias controlam 50% dos principais veículos de comunicação. Né? E foi atendendo a essas famílias que o Supremo Tribunal Federal acabou com a profissão de jornalista. Então, assim, a grande imprensa brasileira hoje, com suas linhas editoriais, ela faz um trabalho fantástico, né? A Rede Globo, por exemplo, aqui, eu acho que não tem problema nenhum de falar em nome de veículo de comunicação, a Rede Globo hoje faz um trabalho fantástico, né? Diferentemente do que foi feito antes, durante o golpe e pós-golpe, né? Porque eu dizia naqueles momentos, eu estava no ar em uma das emissoras de rádio aqui de Campina Grande, que a nossa imprensa brasileira ela prestou um desserviço grandioso à nação. E as consequências são essas que nós estamos observando aí. Né? Nós temos um governo negacionista, um governo obscurantista, um governo que nega a ciência e que se associa, nós vamos falar num momento posterior a fake news, mas que se associa a veículos de comunicação não formais, né, e que disseminam mentiras, disseminam ódios e vão de encontro ao jornalismo tradicional, né, que, querendo ou não, com suas linhas editoriais conservadoras ou progressistas, do lado do povo ou contra o povo, mas muitas vezes mais contra o povo, faz seu trabalho de forma séria. Porque, como Júlio César disse, existe em cada esquina um repórter, existe em cada esquina um fotógrafo, um cinegrafista, mas o que essas pessoas postam, na minha opinião, essa é uma opinião bem pessoal, bem particular e a literatura ainda é pouca sobre isso. O que essas pessoas postam é uma informação, mas jamais será uma notícia, porque uma notícia ela só vai se consolidar quando ela for apurada e checada, evidentemente, e for colocada na linguagem jornalística, na linguagem que todos nós conhecemos. Então, assim, partindo desse preâmbulo que fiz aí, eu vejo o noticiário da grande imprensa brasileira e trazendo para o regional também, e até para o local, um trabalho bem feito, né? Com esse ou com aquele exagero, com esse ou com aquele sensacionalismo, mas um trabalho bem exitoso, porque não pode ser diferente, né? Se as mortes estão acontecendo, se os casos se o Brasil registra casos todos os dias, como é? Não vai se registrar isso? Então isso é um contrassenso, né? Pensar que o que está saindo nos telejornais, nos sites, é exagero, é um contrassenso, porque a população tem que ser bem informada. A OMS diz o seguinte, que quanto mais informação, os cientistas também, principalmente esses que estão lutando, correndo em prol da humanidade para descobrir uma vacina, que quanto mais informação for repassada para eles, quanto mais informação a ciência tiver, mais favorável será para encontrar uma forma
de fazer uma vacina eficaz. Então, nesse ponto, por esse ângulo aí, a nossa grande imprensa ela vem cumprindo o seu papel. Quando eu falo que o governo é negacionista, é obscurantista, porque fica querendo que os veículos de comunicação divulguem só o que interessa a ele, né? Quando se quer colocar que as pessoas sejam medicadas com medicamentos que não tem nenhuma comprovação científica, isso é uma brincadeira com a ciência. Isso é uma brincadeira com a vida do povo. E jamais um governo de responsabilidade pensaria dessa forma, né? E técnicos, médicos que vão para o Ministério da Saúde corroborar com isso, jamais, né? A prova disso é que caíram 2 ministros técnicos, 2 ministros médicos, o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Tais, porque não concordaram com isso. Aí o Ministério continua sem ministro da Saúde, né? Coloca lá um interino, um militar que nada sabe sobre saúde, e a prova disso é esse caos que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo em nosso país. Por enquanto é isso. Você falou muito bem, Josinaldo, e inclusive a gente deve lembrar, né, que além de tudo isso, da negação, como vocês falaram, nos últimos dias a gente tá tendo que lidar com uma situação até inusitada. Eu não me lembro de ter acontecido isso antes aqui no Brasil com relação à violência, né? Vindo do próprio presidente, né? Falando que vai agredir, né? Que aquilo ali é uma agressão verbal, né? Na verdade não vai agredir, ele agrediu verbalmente o jornalista simplesmente porque foi feita uma pergunta. E diga-se de passagem, uma pergunta jornalística. Ninguém perguntou da vida particular da mãe dele, da filha, da esposa. Fez uma pergunta jornalística, né? Você quer comentar sobre isso, Júlio? Eu acho que eu posso comentar. Josinaldo tinha tentado entrar também, mas eu vou falar. O papel do jornalista, quer dizer, não o papel do jornalista, não o papel do jornalista, porque jornalista é uma palavra mais ampla. Mas o papel do repórter é perguntar. E ele tem que perguntar o que, no caso, aquele caso específico, que é o repórter do factual, né, porque existe no jornalismo as notícias frias e as notícias quentes. A notícia fria é aquela que não tem data. Né? Se a gente vai fazer uma matéria, por exemplo, sobre o turismo no Brejo Paraibano, por exemplo, essa notícia, é lógico que o ideal é que ela saia no inverno. Mas se ela sair em dezembro, ela vai continuar tendo o mesmo efeito. Ela vai continuar tendo o mesmo efeito porque vai se divulgar um local. Então, essa é uma notícia fria, que é aquela que pode acontecer a qualquer época. Mas existe a notícia quente. A notícia quente é aquela que é o factual, que tem que acontecer naquele momento. E tem que ser dito naquele momento. Então, tinha acabado de ser noticiado 89 mil reais depositados na conta da primeira-dama, através de vários depósitos. E a pergunta que todo mundo queria fazer. O repórter foi lá e perguntou, não sei as convicções políticas do repórter, com certeza ele as tem, mas independentemente delas, ele estava ali cumprindo o seu trabalho, o dever de fazer aquela pergunta, que era a pergunta que todo mundo queria fazer. Ele perguntou por que havia 89 mil depositados na conta da primeira-dama do Fabrício Queiroz. É claro, ele podia ter feito essa pergunta de várias formas, que o resultado seria esse. É uma pergunta jornalística, e mais do que uma pergunta jornalística, é uma pergunta oportuna, é uma pergunta pertinente, é uma pergunta que está na hora e no local correto, feita para o personagem correto. Porque o jornalismo, todas as matérias, sempre vão ter personagens. A notícia, ela não é uma notícia desumanizada, ela precisa ser humanizada. Então ela sempre tem personagens. E essa pergunta é feita ao personagem correto, que é o presidente da República. Ele poderia responder ou não. Claro que o que se espera de uma autoridade é a resposta, mas ele preferiu o ataque. O que é uma afronta, não ao repórter apenas, mas é uma afronta à imprensa.
É uma afronta à imprensa livre. É uma afronta à democracia. E por que eu digo que é uma afronta à democracia? Às vezes a gente pensa que a democracia é ir votar e tal. Não só é isso. A democracia passa por alguns pressupostos. E dentre esses pressupostos, a gente poderia falar também da autonomia e existência dos três poderes, em que alguns manifestantes pedem o fechamento de um deles, mas deixa isso para um outro momento. A imprensa livre é condição inicial de uma democracia. Não se concebe uma democracia sem uma imprensa livre, sem o trabalho livre dos jornalistas, independentemente das autoridades de plantão gostarem ou não do seu trabalho. Veja bem, quando o governo ou os governos começarem apenas a elogiar a imprensa, alguma coisa está errada. A imprensa, ela precisa incomodar o governo. É claro que a imprensa não é oposição. A imprensa não é oposição porque a imprensa não é política. Mas a imprensa precisa incomodar. Porque o governo e os seus entes participativos não vão acertar 100% das vezes. E quando a imprensa começa apenas a elogiar, e aí quando o governo vai se sentir elogiado e vai elogiar a imprensa, quando o governo elogia muito a imprensa, algo está errado. Eu acho que a imprensa, ela precisa incomodar. Ela precisa incomodar, sobretudo, o governo. Volto a dizer, não se trata de fazer oposição, se trata de fazer jornalismo sério. E a declaração do presidente é um sinal de alerta, porque é uma declaração já repetida, não nessa frase, porque essa frase, além de ser além dessa frase ser uma questão, uma agressão à democracia, ela é uma agressão pessoal, pelo tom dela e pela forma como ela é dita. Mas é necessário que a gente fique atento, porque essas repetições de declarações de autoridades ligadas ao Poder Executivo sobre a imprensa são muito perigosas, porque é necessário que nós tenhamos uma imprensa livre, mesmo aqueles veículos com os quais nós não concordamos com a linha editorial deles. Porque o contraditório é essencial no jornalismo e, sobretudo, na democracia. Muito bem, Júlio, você tem toda a razão. A gente vai agora abrir espaço para o Cristiano, né? Ele ainda não fez a participação dele. Cristiano, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite e participar dessa discussão, desse bate-papo aqui no canal do Gilberto Batista. Fique à vontade. Infelizmente, ele acho que teve um probleminha lá na conexão. A gente retorna. Eu queria só aproveitar e ainda nesse tema, abrir aqui uma questão, né? Ao mesmo tempo que se ouve essa questão de falar, né, de tentar agredir, né, e agredir verbalmente, agredir a democracia através das palavras, junto a isso, paralelo a essa questão, surgiram, Júlio e Josinaldo, já as fake news, né? Tipo, circulou, né, naqueles órgãos extraoficiais do governo, de que ele teria dito, né, o presidente teria falado essas coisas em defesa da filha, porque o repórter teria dito que iria visitar a filha dele na cadeia, né? Não é, Josinaldo? Ou seja, paralelo a uma discussão que a gente precisa tomar muito cuidado, o próprio governo, os entes ligados ao governo, né, já espalham uma fake news tentando justificar um ato que, para mim, né, eu acredito que para vocês é injustificável, né, Josinaldo? Ô Gilberto e Júlio César, analisa muito mais friamente, porque sabe das leis e tudo mais, mas esse governo é um governo que definitivamente ele não gosta da democracia, né? As manifestações dele e de apoiadores dele vem deixando bem claro isso, né? A democracia brasileira, que não é consolidada, ela vem em riscos já há muito tempo, né? Desde o primeiro dia que essa figura está no poder, que a democracia brasileira vem sofrendo ataques, né? E em cima disso, Gilberto Batista e Júlio César, os canais públicos, o que é mais preocupante e mais sério, né? Os bancos públicos, principalmente,
vem abastecendo com verba pública, com dinheiro do povo, com dinheiro do contribuinte, essa rede de fake news. Essa rede de fake news que é pautada em cima da mentira, fake mentira, e do ódio. E, para se ter uma ideia, quem está nos assistindo agora precisa saber que esse gabinete do ódio que existe, dando suporte a tudo isso, é uma antessala da presidência da República, né? O que é uma coisa assim muitíssimo séria. Em relação a essas agressões a jornalistas, isso se tornou banalidade, né? Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, foi agredida, e outros companheiros jornalistas em nível nacional vêm sendo agredidos constantemente por esse governo que aí está, que não prezem nem um pouco pela democracia. E o pior de tudo, na minha leitura, na minha visão, é que as instituições, elas naturalizam, elas fazem que está tudo bem, passa, nada do que o presidente faz se torna crime. Em outro momento, no tempo dos governos progressistas, tudo que se fazia, o Ministério Público denunciava, dizia-se logo que era crime, a própria mídia nacional caía em cima, já denunciando, já condenando antecipadamente, e agora os barões da mídia, né, essas famílias que controlam a mídia, fazem que nada acontece. Está sobrando mesmo só para os trabalhadores da mídia, para os trabalhadores da imprensa, que estão dando a cara a bater. Porque os donos, veja-se os editoriais, o editorial da Folha, no início dessa semana, assim, uma coisa assustadora, né? Um veículo de comunicação que tem seus profissionais sendo agredidos constantemente e faz um editorial como a Folha fez no início da semana, é assim uma coisa de espantar a qualquer um. Temos que separar o seguinte, que parece que existem dois governos. Existe o governo que o presidente fala pelos costumes, né? Diz qualquer coisa aí, que às vezes não tem nexo nenhum, não tem sentido nenhum, não faz conexão com coisa nenhuma, e tem a pauta liberal, né? Esse neoliberalismo doentio, desse dogmático de Chicago, né? Esse tal Paulo Guedes aí, que o interesse dele é acabar com tudo, né? É acabar com o patrimônio nacional, é desestruturar o Estado, né? O Estado começou a ser desmontado, porque nada disso que está aí pode ser, na minha visão, na minha leitura, pode ser entendido como reforma, né? O que está sendo feito aí desde 2016 é o desmonte do Estado. Então, vai se acabar com tudo, né? Com as riquezas nacionais, com o patrimônio do povo, vai se desestruturar as carreiras em nome de um Estado mínimo. Agora, pergunta-se, Estado mínimo para quê? Para quem? Para o pobre, né? Que o povo é quem vem pagando aí, com suor, com sangue e com a própria vida, o que essas figuras estão fazendo aí. Porque para os rentistas, para os banqueiros, tem dinheiro aí a todo instante, a todo momento. Então, assim, os barões da mídia fingem que não gostam da pauta dos costumes, né, as agressões, uma ou outra bobagem, essas cortinas de fumaça que ele cria para encobrir o que há de mais sério, enquanto isso apoiam literalmente o que a pauta liberal, o que está sendo feito aí com o povo em relação à pauta econômica do senhor Paulo Guedes. Muito bem, Josinaldo. Agora vamos ver se a gente consegue falar, né, com o Cristiano, ele está por aqui. Boa tarde, Cristiano, seja bem-vindo
a nossa live. Boa tarde, e aí fica aí boa os microfones para a sua todos. participação inicial. Ok, boa tarde, Gilberto, boa tarde a todos os internautas, espectadores. Como o assunto é sobre imprensa e pandemia, fake news, eu vou me deter a falar sobre a realidade do município onde eu trabalho e vivo, que é Antônio Martins, uma cidade pequena de 8 mil habitantes. Aqui a gente conseguiu fazer um trabalho em que a fake news não se espalhou, entendeu? Embora todo mundo aqui seja conectado, todo mundo aqui tenha celular, internet, e as pessoas logo de início se interessaram muito pelo assunto e passaram a explorar, né? Você sabe que a fake news na saúde, ela geralmente é motivada pelo medo, né? O pânico que as pessoas têm de adoecer, então começam a difundir costumes, hábitos, lendas, tomar chá de romã, coisas do tipo, né? Então, assim, aqui não houve muito espaço. Eu, na área de comunicação, aqui na assessoria, no caso, a gente, desde o princípio, a gente passou a conversar francamente com a população. Desde o início, também passamos a divulgar boletins diários epidemiológicos de segunda a sexta, já que fim de semana aqui não existe praticamente registro, só quando é excepcional uma emergência, no caso. Então, assim, mostrando as ações da prefeitura, do município, tá entendendo? E tentando combater dessa maneira, esclarecendo a população. Sendo azul aí, não? Oi, tá me ouvindo? Estamos sim, fica à vontade, pode ficar à vontade, pode Sim, continuar. pois não. Pronto, então é como eu estou dizendo, a cidade aqui tem 8 mil habitantes, a gente conseguiu desde o começo, com informação, combatendo, de certa forma, a fake news, no momento que você está propagando as ações do município, aquisição de lavatórios públicos, a aquisição de EPIs para o pessoal da saúde, barreiras sanitárias, e a gente agiu muito rápido aqui, de modo que o município, desde o começo da pandemia, a março, mais ou menos, até agora, só houve 5 casos confirmados no município, sendo 4 curados e 1 óbito. E esse óbito já foi consequência... Não houve transmissão comunitária aqui, na verdade, né? Veio de fora a pessoa, né? Foi uma pessoa cirurgiada no município aqui próximo, Mossoró, e que por lá se contaminou e veio a óbito. Mas aqui a gente mantém tudo sob controle, a Secretaria de Saúde trabalha muito bem, o prefeito trabalha muito bem nesse quesito, atendendo, nesse sentido, atendendo à expectativa. De modo que, como eu lhe falei, só houve 5 casos confirmados no município. Gostaria de falar agora nesse sentido, com o Júlio, com o Josinaldo, com o Cristiano, né, sobre essa coisa das pequenas cidades, né, que tem a sua imprensa, né, tem a sua rádio comunitária, tem o seu meio de comunicação, tem o seu jornal, né. Eu queria saber de vocês qual é a importância dessa rede de comunicação nas pequenas cidades para evitar, né, informação falsa. É claro que aquela informação falsa que circula no WhatsApp, nas redes sociais, é um pouco mais difícil de você combater, né? Ou de você tentar evitar, né? Mas com relação ao sistema de informação, né, que a gente tem nas pequenas cidades, como é que vocês veem? É claro que a gente está falando aqui de Areia, Paraíba, a gente está falando Campina Grande, que é um pouquinho maior, lá, como o Cristiano falou, né, lá de Antônio Martins, são 8 mil habitantes, né? Como é que vocês veem a importância da comunicação local, da imprensa local, né? Aquela rádio que muitos chamam de pirata, comunitária, participando, divulgando suas informações. Como é que você vê a importância dessa rede de comunicação para evitar, combater as fake news e levar a informação verdadeira para a comunidade? Júlio César. Olha, Gilberto, e companheiros debatedores e público, olha só, atualmente eu resido em Campina Grande, que é uma cidade de médio porte, mas para estar bem longe da maioria dos municípios brasileiros, que são bem pequenos. Mas eu sou de cidade pequena. Eu sou de São José de Piranhas, Alto Sertão Paraibano, uma cidade de 20 mil habitantes.
E veja bem, como eu falei no início, hoje nós vivemos na era da informação. E eu acho que isso é um aspecto positivo. Vamos falar do aspecto positivo, porque é claro que na era da informação existem os aspectos negativos, que são as fake news, a forma como você aborda alguns acontecimentos, sobretudo na questão, por exemplo, eu publiquei uma vez um artigo num site lá de minha cidade, o Radar Sertanejo, que era exatamente falando sobre isso, sobre a questão do como as pessoas se preocupam muito em divulgar algumas coisas, tipo acidentes. Então a pessoa vai lá com o celular, fotografa as vítimas ensanguentadas, algumas mortas, e começa a compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Instagram, não sei onde, achando que está fazendo um bem, quando na verdade não está informando ninguém. Enfim, então nós vivemos na era da informação. E nessa era da informação, eu acho que quase todas as cidades, se não todas, hoje já possuem um veículo de comunicação. Seja uma rádio, como você está dizendo, uma rádio comunitária, seja um site. Eu acho que todas as cidades hoje têm pelo menos um site de notícias. E esses veículos de comunicação, eles têm um papel importante na divulgação dos acontecimentos locais. E é claro que alguns vão extrapolar as fronteiras municipais e divulgam eventos regionais, estaduais, às vezes até nacionais. Mas esses veículos de comunicação, eles possuem uma importância grandiosa. A importância que eu sempre digo que a rádio tem, Josinaldo de radialista. Eu sou um apaixonado por rádio. Eu fiz estágio em rádio e TCC em rádio quando fiz jornalismo. E eu acho que o rádio é o veículo de comunicação em que ele fica mais próximo das pessoas. Sobretudo da pessoa, já que é essa a pergunta em pauta, da pessoa da cidade pequena, da pessoa lá na zona rural. Eu acho que o rádio ele tem uma credibilidade muito grande, porque ele fala a linguagem de quem está ouvindo. Existe até um imaginário entre as pessoas que escutam rádio, de conhecer o radialista, de conhecer o repórter do rádio, de conhecer o locutor daquele programa de música, enfim. Então, o rádio sempre teve uma importância muito grande nessas cidades pequenas, porque era o veículo de comunicação que chegava. O rádio era parte da família. E aí disseram que a televisão iria acabar com o rádio, depois a internet com a televisão, e nenhum acabou com nenhum. Eu acho que os veículos só precisam se adaptar. E hoje em dia, todas as cidades têm pelo menos um site, eu acredito que todas tenham, a grande maioria tem. Se não tem naquela cidade do país, tem na cidade vizinha. E é importante, e muitas vezes esses profissionais não têm o diploma de jornalismo, mas têm uma vivência jornalística e às vezes tem um senso jornalístico que faz com que ele faça o trabalho jornalístico apurado. Eu acho que cabe a eles uma grande responsabilidade, talvez até maior do que nos grandes centros, porque nos grandes centros, pela massificação de muitos veículos de comunicação, muitos sites, muitas rádios, em alguns locais TVs, né, como aqui e em João Pessoa, mas na cidade pequena não. Então, a responsabilidade, sobretudo, volto a falar essa frase, porque é necessário, a responsabilidade social do profissional de jornalismo de uma cidade pequena, ela é talvez maior do que a responsabilidade social de quem faz o jornalismo na cidade grande. É claro que você não pode ser um irresponsável social, mas a responsabilidade daquele é maior porque o alcance dele, local, é, digamos, sem uma concorrência. É necessário que ele preze muito pelas fontes e que ele preze muito pela apuração dos fatos. Princípio básico do jornalismo, que é a apuração dos fatos. Fazendo isso, eu acho que o trabalho fica bem feito. E hoje em dia, nesse mundo globalizado, nessa era da informação, a gente vê que a informação chega aos confins do planeta. Em todos os lugares as pessoas estão informadas, seja pelos veículos formais de comunicação, seja pela internet e seja pelas redes sociais. É claro que a informação pelas redes sociais é sempre bom ser checada pela pessoa que está consumindo a informação. A gente não pode
atribuir aquela postagem na internet, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, simplesmente porque ela me convém. Quando me convém, eu acho que é verdade. Quando não me convém, eu não acho que é verdade. Como eu disse, o princípio básico do jornalismo é a apuração. E hoje em dia, eu acho que o princípio básico de quem consome jornalismo também é começar a apurar as notícias. É verdade. Josinaldo, você que entende um pouco melhor com relação a essa perspectiva nas mídias sociais, e como a gente pode evitar, né, a fake news nas mídias sociais, né, no grupo do WhatsApp, do Telegram, lá no Facebook, né, porque eu tenho certeza que todos vocês já receberam, né, alguma notificação de informação. Quando você bate o olho, você diz aqui é informação falsa, mas a pessoa com certeza publicou, republicou, né? O Twitter também gosta muito disso. Como é que a gente evita isso do ponto de vista dessas mídias, né? As mídias sociais, do WhatsApp, do Telegram, do Facebook e Twitter? Gilberto Batista, já que o Júlio César disse que publicou um artigo, eu vou dizer que publiquei também. Eu publiquei um artigo em 2016, salvo engano, chamado Redes Sociais, Berço de Velhos e Novos Problemas. Eu digo o seguinte, eu digo que a grande rede que deveria colaborar para a melhoria da vida do povo, para a melhoria da vida da comunidade global, ela foi desvirtuada, né? E que as notícias que eu chamo de chagas, de feridas sociais, materializadas em assassinatos, sexo e tudo mais, são as que têm visibilidade. Então, ao meu ver, as redes sociais, elas viraram um rio onde deságua todas as chagas sociais que as pessoas têm. Em relação a como você se livrar disso, tem alguns princípios que são muito complexos para quem, até para quem é da mídia, eles são complicados. Imagina só para quem não é. Que são, você tem que saber em que contexto aquela notícia ela foi publicada, se ela é num contexto atualizado, por exemplo, e outras coisas. Você tem que saber a credibilidade de quem está publicando, a credibilidade do veículo que está publicando, a construção daquela notícia, como ela foi feita, né? Se ela foi baseada em cima de dados oficiais, de dados oficiosos, se ela foi feita com fontes oficiais ou com fontes oficiosas, com técnicos de governos, seja municipais, estaduais ou do governo central. Tem que saber, aí vem para já para um momento final, a corroboração, né, que é quando você parte para estar replicando essas notícias, e tem que ter a comparação, né, porque geralmente um assunto, quando ele é publicado, ele não está publicado só em veículo X, só em portal X, só em site X. Ele é publicado em vários sites. Então, você fazendo essa comparação de como aquela notícia está veiculada, de como aquela notícia está escrita, de como aquela notícia está apurada e publicada, você já vai, com esses cuidados, com essas dicas, minimizar essa coisa de fake news, que tanto atrapalha a vida da população, que tanto atrapalha a vida também das autoridades. Então, assim, não é realmente uma coisa fácil. E as pessoas que se valem das fake news para botar o terror, como se diz aí numa linguagem mais popular, elas buscam primeiro, Júlio César, você falou em sensacionalismo, elas buscam primeiro o quê? As manchetes sensacionalistas, né? As manchetes que chamam a atenção. Porque as manchetes sensacionalistas, quem trabalha dessa forma, presume que você vendo aquilo, você vai direto replicar, você vai direto tweetar, retweetar, republicar no Facebook, no WhatsApp e tudo mais,
sem abrir, muitas vezes, a maioria das pessoas que consome esse tipo de notícia, ela não se dá ao trabalho de abrir, de fazer uma leitura, de olhar se aquilo é verdade ou não. Muitas vezes são as conveniências que fazem com que esses materiais sejam republicados. E muitas vezes esses materiais, eles assassinam reputações, viu, Gilberto? Você sabe muito bem disso. No tempo de estudante, a gente já discutia isso e a gente aprofundou um pouco mais. Muitas pessoas são destruídas. Eu lembro que você gostava de bater demais naquele caso da escola base, né? Que houve lá em São Paulo, onde um casal de professores que era dono de uma escola foi acusado de estar abusando de crianças. No fim, a imprensa se apressou, julgou, condenou. No fim, foi provada a inocência das pessoas. Quando foi provada a inocência por parte da justiça, já era tarde, porque a vida delas já estava destruída. Então, essas notícias falsas, muitas vezes, elas destroem reputações, elas destroem vidas e para sempre, o que é uma coisa assim muito séria. Por isso, Júlio César, que nem sempre aquela pessoa, isso é um problema sério que nós jornalistas sempre temos que enfrentar. Eu, particularmente, não concordo que uma pessoa que não estudou, que não passou pelo mínimo de uma legislação, seja chamado de jornalista como eu, como você, como Gilberto Batista, Cristiano Rojas e tudo mais. Porque há uma responsabilidade muito grande por trás disso. A gente, quando publica alguma coisa, você está assinando e você arca com as consequências caso elas venham. E essas pessoas acham que é só colocar ali e que não vai ter responsabilidade nenhuma. Quando menos espera, vidas são destruídas aí a todo instante por causa dessas irresponsabilidades. É verdade, principalmente atualmente, né, com essa pandemia, quantas e quantas notícias não circularam, né, nas cidades do interior, nas cidades, de que fulano faleceu, vítima de Covid, e quando você vai investigar direitinho, nada disso tem acontecido, né, acontece muito, quantas pessoas não acabam tendo sua reputação prejudicada por um boato, por uma informação falsa que circula na imprensa, que circula nesses grupos de WhatsApp especificamente. Você tem toda a razão. Agora, eu entendo também que é uma situação muito subjetiva, Josinaldo, pessoal, de você procurar as informações, né? E como o próprio Júlio falou, né? O que lhe convém, você acredita, né? O que lhe convém, você diz, não, tá certo, começa a replicar. Você não vai procurar saber se aquela notícia é verdadeira. Claro que todos esses elementos que você falou, Jonaldo, eles estão lá na notícia. Você vê, já desconfia. Mas se me convém, eu não vou procurar saber se aquilo é falso ou não. Até mesmo porque nós temos alguns órgãos, né, que verificam, né, a veracidade dessas informações. Mas quantas e quantas vezes você simplesmente retuita, né, compartilha, sem procurar saber se aquela informação é verdadeira? Infelizmente isso acontece, né? Cristiano, e você? Como é que você vê essa questão das mídias sociais, o WhatsApp, como forma de disseminação das fake news? Sim, primeiramente eu queria falar que com relação à difusão de blogs, de Face, de notícias, assim, eu não faço nenhuma restrição, assim, apesar de ser formado, embora eu tenha 20 anos de profissão, mas eu acho que, assim, a questão da informação, ninguém é detentor exclusivo da notícia, né, da informação. De modo que eu acho, assim, interessantíssimo o advento da internet, porque proporcionou cada vez mais pessoas terem acesso, às vezes está num local só ela, tá entendendo? Assim, tem um momento único de fazer uma imagem, explorar uma notícia, tá entendendo? Agora, tem que ter o cuidado com relação a fake news. Tá entendendo? Aqui na minha região, na minha cidade, deve ter 2 blogs, no máximo. De modo que como eu falei, a notícia com relação à saúde sempre foi tratada mais pelos órgãos oficiais. No caso, a assessoria de comunicação da prefeitura, né? E eu acho assim, eu acho que
a pessoa não precisa ser necessariamente formada para falar sobre comunicação, para escrever sobre notícias, está entendendo? Mas ela deveria procurar, pelo menos, um pouco de conhecimento da área, né? Óbvio, ela nunca vai ter o conhecimento acadêmico, né? Que é outro nível. Mas, assim, se informar, saber o que é um lead, o que é uma notícia, entendendo? Coisas básicas para evitar, inclusive, e, sobretudo, checar a notícia, né? Porque eu acho que a questão da checagem é importante para não sair por aí difundindo fake news, né? Notícias. Aqui, em Antônio Martins, assim, não tanto a fake news, mas a questão da especulação mesmo, assim, com relação a quando aparecem os casos suspeitos, que houve alguns casos suspeitos aqui, ainda aparece, né? Enfim, aí as pessoas querem saber de que bairro se é da cidade, se é da zona rural, tá entendendo? Aí enche meu zap, Cristiano, quem é? É da cidade, diga só se é da cidade, diga se é homem, diga se é mulher. Enfim, a gente, para evitar justamente essa especulação, essa rede de especulação, que às vezes acaba gerando uma fake news, né? A gente, quando vai divulgar casos suspeitos, a gente só coloca o sexo da pessoa. Se é homem, se é mulher, tá entendendo? Para evitar tá citando que é de bairro, citando se é da zona rural, entendeu? E é por aí. É verdade. Como é, A Gilberto? divulgação, né? A divulgação, né, dos dados de Covid Sim, nas cidades, principalmente no interior, né, até mesmo porque as pessoas se conhecem, né? Querem saber quem é filho de sim. quem, né? Onde mora, né? E eu não sei como é que é feita a divulgação na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, além desses dados, também tem um ranking dos bairros, né? Tem um ranking dos Sim, não, a bairros. gente não faz. Pronto. Isso a gente não explora, não faz esse tipo de serviço justamente porque, como a cidade é pequena, muito pequena, 8.000 habitantes, então os bairros também são pequenos, está entendendo? Então, quando a gente cita um bairro, então cria aquela expectativa e a curiosidade em torno de quem pode estar contaminado, entendeu? Então, até isso a gente não divulga. Isso partiu da Secretaria Municipal de Saúde, tá entendendo? E a gente vai replicando dessa maneira, entendeu? Para evitar justamente essa difusão de notícias, tá entendendo? Tá. É isso aí. Pessoal, a conversa tá boa, né? Já estamos já chegando ao finalzinho da nossa bate-papo. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês, parabenizar, né, os nossos convidados. Realmente vocês são altamente gabaritados para falar sobre o tema, né? E dizer que espero contar com vocês em outras ocasiões para a gente discutir outros assuntos e esperar que a pandemia também vá embora o quanto antes, que surja a vacina, né? Também, que é outra discussão, né? Eu já vi algumas informações, né, vindo de alguns setores de que se determinada vacina for de determinado país, ninguém toma, né? E inclusive já estão até fazendo uma espécie de campanha nas redes sociais para que não sejam vacinadas, essas pessoas não sejam vacinadas com uma vacina que venha ser produzida a partir de determinado país. Infelizmente, a gente tem essas situações lamentáveis, né? Mas, infelizmente, a gente está. E a função nossa, né? A função social, como você muito bem falou, do jornalista, Eu é acho. essa, né? É você combater essas informações falsas e levar, na medida que você puder, né, ocupar os espaços e tentar eliminar, né, ou reduzir ao máximo as fake news. Júlio César, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, agradecer de coração a sua disponibilidade, tá certo? E dizer que nós estamos aqui sempre também à sua disposição, tá bom? O Júlio César é um ator também excepcional, né? Eu já falei isso para ele pessoalmente, queria fazer esse registro aqui em público, né? O Cristiano Rojas também, apesar das ocupações dele, não se furtou, né? Esteve sempre solícito. O Josinaldo também, Josinaldo Amizade é de longas datas, né? Tá precisando só fazer uma visita à cidade de Areia. O Cristiano, eu Sim. acredito que já esteve em Areia, né? O Júlio também já esteve. Tá bom? Sim. Então, agradeço de coração a todos vocês. Fica aí, Júlio César, para suas considerações. Eu agradeço, Gilberto, o convite. Agradeço também o elogio aí sobre a questão do ator e tal. E nesse aspecto de atuar, eu gostaria de dizer aqui uma coisa a você, o pessoal que está nos assistindo. Eu estive em Areia, no Festival de Arte de Areia. Eu sou apaixonado por Areia.
uma cidade linda, maravilhosa, e acho que o festival é um dos eventos artísticos mais importantes do Nordeste brasileiro. E eu tenho fotos, Gilberto falou que eu sou um bom ator e tal, e ele me disse dia desse no WhatsApp que era meu fã e tal, eu agradeço, mas eu também sou fã de Gilberto, eu tenho o prazer de ter fotos. Eu fui fotografado por Gilberto Batista, quando eu estive em Areia fazendo o espetáculo Meu Enterro. Gilberto me fotografou e no meu portfólio de ator eu tenho fotos de Gilberto Batista. Então, Gilberto, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas fotos. Eu vou deixar só um recado aqui para as pessoas que estão nos vendo, que é o seguinte, sobre a questão das mídias sociais. Mídia social, a gente vive na era da informação, mas o que há muito há uma difusão muito da desinformação também, como esse exemplo que o Gilberto falou sobre as pessoas que querem não se vacinar. É um grande absurdo as pessoas fazerem campanha contra a vacinação ou pregarem a terra plana, coisas que estão que não se questiona mais em se tratando da ciência. Mas, enfim, isso talvez seja o debate para um outro dia. O que eu quero dizer é o seguinte, mídia social não é informação. Mídia social é entretenimento. A mídia social ela pode ser até um meio para você chegar à informação. Quando as pessoas compartilham algo que você precisa verificar. Mas não se pode achar que vai ser informado apenas pelas mídias sociais. Tentar se informar apenas pelas mídias sociais, eu faço uma comparação, é a mesma coisa de você tentar se informar apenas pelas novelas da televisão. É claro que você vai ter muita informação, às vezes geográfica, às vezes históricas, às vezes políticas sociais, mas que você vai precisar ir nos livros ou ir na internet hoje, que é um caminho mais fácil, e realmente se informar. Então ela pode ter um meio, mas ela não é um fim para a informação. Gilberto Batista, muito obrigado pelo convite. Cristiano, muito obrigado pelo debate. Josinaldo, muito obrigado pelo debate e por rever você. A gente se encontrou nos corredores da UEPB, lá a gente como aluno especial, você hoje já aluno regular do mestrado em desenvolvimento regional. Muito bom rever você. Gilberto, muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam. E estamos sempre às ordens. Eu que agradeço a você, Júlio César, e tudo que a gente falou é a mais pura verdade com relação à sua profissão de ator e também como jornalista, que você deu um show hoje, juntamente com os colegas. Valeu, muito obrigado mesmo. Josinaldo, fica aí à disposição. Gilberto, agradecer a você pelo convite, pela lembrança. A amizade realmente é de longas datas, né? Eu não tenho nenhum problema em falar em tempo. Nós estivemos na UEPB em comunicação no final dos anos 90, né? Início dos anos 2000. E foi um prazer assim grande reencontrá-los. Encontrá-los e reencontrá-los. Você, o Júlio César, que é uma pessoa fantástica, o Cristiano também, como disse no início, é daquele tempo nosso lá em comunicação, e assim fiquei muito feliz porque reencontrei os amigos e foi assim uma tarde de boa conversa, uma tarde de compartilhamento de ideias e de aprendizado. Dizer que estou sempre à disposição, se assim for necessário, de falarmos sobre outro assunto, se a gente se encaixar em algum dos temas, conte conosco, é só nos chamar que estamos sempre à disposição. No mais, agradecer, felicidade, sempre à disposição. Abraço, Josinaldo, felicidades para você. Cristiano, fica aí à disposição, suas considerações, e eu já lhe agradeço de coração pela sua disponibilidade. Ok, Gilberto, muito obrigado pelo convite, viu? Estou às suas ordens para o próximo chamamento. Quero lhe pedir desculpa aos internautas pela questão da conexão, que, como toda cidade pequena, também sofre com esses problemas de conexão. Enfim, Areia, eu espero um dia, muito breve, aparecer novamente. Aí eu tenho bons e grandes amigos, além de você, tem Alisson, Adamo, aqueles filhos de Dona Zenibe, que você deve conhecer aí, que a cidade também é pequena, né? Conheço. E é isso. Abraço Então, para você.
Felicidades. Ok, obrigado, amigo. É isso aí, pessoal. Com isso, estamos chegando ao final de mais uma live do nosso canal. Agradecer aos nossos convidados, agradecer a você que ficou aí no YouTube, no Facebook, tá certo? Esperar que vocês estejam conosco nas próximas lives que estaremos realizando. Gostaria de lembrar que nossas lives sempre acontecem às quartas-feiras, a partir das 17 horas, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos, pela participação. Pessoal do chat aí, um abraço a todos vocês e espero que essa live tenha contribuído para que você possa, pelo menos, procurar informação nos locais corretos, né? E como o Júlio César falou, né? As mídias sociais são locais, né? São locais para divertimento, para entretenimento, tá bom? Procure informação em órgãos oficiais, em órgãos que possam trazer para você uma informação correta, tá bom? A todos vocês, muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.